aqui sobre a coroa de Nossa Senhora, por que tem uma balinha pendurada aqui, ó? Já reparou que tem uma balinha pendurada? Você já sabe o motivo, né? Não? Então, o motivo é porque essa bala, ela representa, né, um ocorrido com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II, dia 13 de maio de 82, né, um franco-atirador foi pago para matar o Papa João Paulo II. Então ele tinha tirado aquelas barreiras de vidro de prova de bala, que ele queria estar em contato com o povo. E quando chegou bem pertinho desse franco-atirador, ele apontou e atirou, e a bala passou bem pertinho assim do miocárdio, né, mais um centímetro, e ele teria morrido. Mas o milagre não foi esse maior. O milagre maior foi quando o Papa, depois que saiu do hospital e tudo, ele foi conversar com o atirador, né? E aí quando ele conversou com o atirador para dar o perdão dele, pessoal, não o perdão judicial, porque o perdão judicial, pela lei do Vaticano, é prisão perpétua, mesmo que não tenha conseguido efetivar o homicídio, mas tentativa de homicídio, ainda mais contra o Papa, né, é prisão perpétua. Enquanto a vida tiver, lá dentro vai ficar, né? Bom, mas o fato é que ele disse para o Papa, ele não é católico, ele é muçulmano, e ele disse o seguinte: qual é o santo da tua igreja, falou para o Papa, qual é o santo da tua igreja no dia que eu dei o tiro? E o Papa respondeu, foi no dia da Virgem de Fátima. E aí o atirador completou, pois agradeça a ela, porque quando eu mirei na testa. E mesmo que eu não fosse profissional, que eu sou profissional nisso, eu não teria errado pela distância que nós estávamos. No entanto, na hora de apertar o gatilho, eu senti uma mão invisível e misteriosa que abaixou a minha mão. E é por isso que eu estou vivo. Então eu só agradeço a ela, que a única explicação que eu tenho é que a Santa da tua igreja te protegeu naquele dia. E ele nem é católico, né? E aí o Papa caiu a ficha e falou, poxa, não foi Nossa Senhora de Fátima mesmo que me protegeu, né? Confirmou o que ele já tinha pressentido. Aí então ele pediu que a bala original, né, que é o chumbo, né? Ele queria ir a Fátima. Um detalhe também interessante. Você sabe que, né, senhor, nem só a mulher é curiosa, o homem também é curioso. Você sabia disso? O homem também é curioso. Todos os papas que antecederam o Papa João Paulo II, depois de Fátima, depois que dava lá a bênção e tal, tinha um gabinetezinho que eles abrem que só o Papa pode abrir. E tem alguns documentos que só o Papa pode ler. E um desses documentos é o quê? O terceiro segredo de Fátima, né? E era pena de excomunhão se alguém quebrasse o selo, né? Somente o Papa. Então todos os papas tinham aberto aquela carta, né? E aí liam aquilo, disse que aquilo não era para aquele dia, alguns choravam, ficavam apavorados, né? Tem até um mito que diz que o Papa Pio XII teria falado assim, feliz o Brasil, mas isso aqui foi só a história mesmo inventada aqui por um jornal brasileiro. O fato é que o Papa João Paulo II deu a benção e tal, aí os cardeais tudo ali, porque os cardeais tudo curioso também, sabe? Curioso porque que vão ver agora, porque os outros papas não contavam o que estava escrito. E os cardeais ainda não conseguiam saber o que estava escrito. E aí quando o Papa João Paulo II falou, o senhor não vai abrir o terceiro segredo de Fátima, que é a primeira coisa que todo mundo faz, né? Quer saber o que é que está, não é não? A curiosidade, né? Aí o Papa João Paulo II falou assim, os outros abriram e não falaram nada, não disseram nada, deixa aí, outra hora eu abro. Nem se preocupou, né? Depois que ele levou o tiro, ele foi lá abrir a carta. Aí quando ele abriu o terceiro segredo, né? Que diz lá, né? O Papa levará um tiro. Entre outras coisas que eu não vou contar aqui, né? Que vai demorar muito. Mas aí estava lá que o Papa ia levar o tiro. E toda a descrição que o Papa passa por uma cidade em ruínas, no meio de cadáveres e tal, né? Ele se identificou em toda a descrição do terceiro segredo, né? Então ele pegou a bala e levou lá para Fátima e foi lá na intenção de atender então o pedido de Nossa Senhora. E qual era o pedido de Nossa Senhora? Que o Papa deveria fazer uma consagração do mundo e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, em união com os bispos da Igreja Católica do mundo inteiro. Tinha esse detalhe, né? E aí ele fez a primeira consagração, a qual a Lúcia disse que não foi válida, porque ele esqueceu de mencionar os bispos do mundo inteiro, né? Depois ele fez uma segunda consagração. O fato é que ele pediu para aquela bala, nessa primeira consagração, e colocar na coroa de Nossa Senhora. Mas aonde colocar? Aí uma pessoa que estava ali perto percebeu que uma das pedrinhas da coroa tinha caído. E pegou a bala do Papa, que a coroa é maior do que essa, né? A original. Aí ele colocou lá e apertou e entrou, né? Claro que depois foram lá e fizeram uma colazinha, alguma coisa para ficar mais firme. E aí a bala ficou incrustada na coroa. E aí aquilo que nós chamamos, foi uma tragédia, lógico, né? Imagina, né? Inclusive o Papa João Paulo II teve problemas de locomoção, a partir dali ele sempre teve problemas, né? Ele até dizia, puxa, eu era um homem atleta, porque o Papa João Paulo II ele era atleta, não sei se vocês sabiam disso.
Ele era campeão de natação. Ele para catequizar Não? Ele para catequizar os jovens que estavam tendo... Primeiro veio o nazismo, depois veio o comunismo. Tanto um quanto o outro proibia ele pregar. Então, o que ele fazia? Ele vestia uma roupa mais simples, né? Ainda padre. Aí ele convidava os jovens, a juventude, assim, os moços, os rapazes, né? Falava assim, vamos descer o rio? Vamos, porque quando eles chegavam lá perto do rio, o pessoal da KGB, que era aqueles paletó preto assim, né? Ficava acompanhando ele o tempo todo, do lado dele mesmo, assim. Aí quando eles chegavam lá, aí falou assim, ó, nós vamos descer com os caiaques, se vocês quiserem descer também. Aí o soltor de paletó, como é que ia descer, né? Aí eles entravam no caiaque, desciam, os jovens e o Papa João Paulo II juntos, né? E chegava lá embaixo, ele parava num tipo uma ilhazinha que tinha assim no meio do rio, né? E lá ele começava a catequizar os jovens, né? E principalmente falando sobre o matrimônio e a castidade daqueles jovens, né? Depois voltavam pelas montanhas. E ele era alpinista também, né? Alpinista. E uma coisa que ele era muito bom também, que ele era bom de atirar também. Ele gostava de caçar, saía onde ele apontava, ele não errava o tiro, né? Bom, e aí com tudo isso, imagina uma pessoa que está acostumado a... daqui a pouco. E ele então, agora imagina uma pessoa assim nessa vitalidade, né? Acostumada a correr, acostumada a brincar, acostumada a tal, aí leva esse tiro e aí tem um problema aqui que começa a dar nele, ele começa a tremer todo, e aí começa a ter problemas de locomoção e tudo, né? Então ele mesmo falou que foi uma grande provação para ele, porque ele era um homem atlético, e aí se viu agora reduzido, né, sem ter aquela locomoção. Mas tudo isso ele dizia, eu ofertava a Nossa Senhora, ainda agradecia a ela por ela ter salvo a vida dele e também por ter mostrado a ele a verdadeira missão dele. E com isso ele viu que nada nessa terra tudo é passageiro. E que se a gente não servir realmente a Deus, nada adianta. Tem que ter um propósito mesmo firme de servir a Deus. E aí o fato que eu queria chegar é o seguinte. É interessante como a Igreja Católica, né? Quando Jesus Cristo morreu no quê? Numa cruz, né? Inclusive zombaram dele, né? Ué, você não é o Filho de Deus? Você não dizia que é o Filho de Deus? Que tu desce daí. Salte a tu e a ti mesmo, né? Mas era a missão de Deus morrer na cruz para nos salvar. Então tinha que passar por aquilo, né? A tal ponto que não tem aquele encontro de Jesus com Nossa Senhora, na Via Sacra, né? Que Jesus encontra com Maria, né? O São Tomás de Aquino diz isso, outros santos também, que se Nossa Senhora tivesse feito igual na boda de Canaã e falasse para Jesus, olha, tá bom, chega. Já deu demais, já está flagelado, o osso aparecendo, coroado de espinho, humilhado, xingado, cuspido. E ela, como mãe, podia ter dito para ele assim, olha, tá bom, chega, vamos parar aqui. Ele teria obedecido. Tem uma santa, Santa Catarina Emmerich, que ela perguntou para ele, ela tinha curiosidade de saber quantas chibatadas ele levou. Essa daí? Não, essa acho que é... Porque o padre esqueci o nome... sempre conta muitas histórias. Acho que é Santa Brígida, das 15 5.000 chibatadas. E inclusive no Santo Sudário tem 5.000 e tantas chibatadas. No próprio Santo Sudário confere a descrição. Eu acho que é Santa Brígida, que faz as 15 orações. Você ouviu falar das 15 orações? Estudos mostram, pela medicina, que era humanamente impossível. Não, sem chibatadas o ser humano já morre, né? O próprio pai é... sangue, ele não só sangrou pelas chagas, ele suou. No Horto das Oliveiras. É um fenômeno que pode até acontecer, mas que é uma coisa... Uma tristeza profunda, né? Mas aí o que acontece? Aí uma coisa misteriosa, o próprio Pai Eterno, quer dizer, o pai dele mesmo, né? Sustentou a vida dele para que ele chegasse até o cume do Calvário, né? Até a cruz. Né? E deixou ele sofrer essa dor. Tudo. A dor na carne. E Nossa Senhora poderia ter pedido e não pediu. Por quê? Porque Nossa Senhora tinha consciência e sabia que tinha que ir até o final. Tinha que ir até o final da cruz, com todo o sofrimento que ele passou. Ela não achou agora, que traiu, ela não se debruçou, ela se mantinha. E a cruz, principalmente naquela época, era o quê? Um sinal de rejeição, de humilhação. A pior vergonha que poderia ter para uma pessoa era ser pregada na cruz. Mas daí o que aconteceu com a cruz? Depois que Cristo morreu nela? Tornou-se sinal de salvação, de sabedoria para os bons e de pavor para os ímpios, né? Então, você vê que o sofrimento, depois que Cristo morreu na cruz, quando a gente sofre alguma coisa e a gente oferece a Deus, aquele sofrimento que aparentemente seria uma tragédia, a qual você diz, puxa, por que Deus deixou acontecer isso, né? Aquilo ali
vira-se um ato de glória, né? Você pega já ouviu falar de São Judas Tadeu? Você já viu a imagem de São Judas Tadeu ou não? Tem um machado, né? É alabarde, na verdade. A gente fala machado para ficar mais simples, né? Por que tem um alabarde na mão de São Judas Tadeu? Porque foi uma alabarde que tirou a vida dele, cortou o pescoço dele. São Paulo apóstolo não está com uma espada? Por que está com uma espada? Porque foi a espada que tirou a vida dele, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que quando a gente ama a Deus, tudo que acontece às vezes na nossa vida, né? A gente ofertando a Nossa Senhora a Deus, vira-se o quê? Como a cruz, né? Um sinal de vitória. Vocês pensam que foi fácil para os primeiros cristãos assumirem a cruz como sinal? Não foi bem assim, não. Foi devagar. São Paulo falava abertamente da cruz, né? Vem pregar Cristo, é Cristo crucificado. Mas se vocês prestarem atenção nos primeiros paramentos da igreja, que até hoje inclusive ainda tem, os cristãos começaram a usar mais o peixe. O peixe era o símbolo do cristão. Né? E até nos paramentos até hoje tem um peixe, não tem? Né? E no comecinho da igreja era preferível usar o peixe lá em Roma do que a cruz, que a cruz ainda arrepiava. Sabe quando é que a cruz realmente tomou lugar na sociedade? Né, que tirou esse clima de derrota para o clima de triunfo depois da ressurreição de Cristo e tal, mas foi com Constantino. Constantino, quando ele não estava vencendo lá a batalha, pediu um sinal, se o Deus cristão me ajudar, eu me torno cristão. Ele viu um sinal no céu, era a cruz, para ele colocar na bandeira e dizer assim, com esse signo vencerás, com esse sinal vencerás. Em signos 20, roque não sei o que lá. Então, quer dizer, ele pintou na bandeira a cruz, e foi com os cavaleiros dele ali e venceu a batalha. E aí, a partir daquele momento até hoje, os reis começaram a usar o quê? Usar a cruz como símbolo de glória na coroa. Então, a coroa é uma glória, que ele tem o comando e tal, mas em cima da glória tem o sangue de Cristo. Tem a cruz para mostrar, olha, todo cristão vai ter que passar por essas provações, né? E o Papa João Paulo II passou e ofertou, e nós passamos todos os dias, né? E assim a nossa vida é desse jeito, porque nós estamos no vale de lágrimas, né? Então nós estamos no vale de lágrimas. A gente não reza na Salve Rainha? Agora veja como é interessante a Salve Rainha. A gente reza uma vez e está no vale de lágrimas, mas na Salve Rainha a gente não reza duas vezes, que Nossa Senhora é vida, doçura e esperança, e a gente fala doçura duas vezes, né? Então a doçura de Maria é o bálsamo. Agora lembrei a palavra que Nossa Senhora das Lágrimas falou para a irmã Amália. É um bálsamo para os nossos sofrimentos. E por isso, quando ela apareceu, a irmã Amália, lá em Campinas, que ela pediu para fazer a imagem, ela falou, aqueles que olharem a minha imagem, Nossa Senhora das Lágrimas, darei a graça do consolo, do conforto, mas eu não quero Nossa Senhora, eu não quero a imagem chorando. Eu quero a imagem com um doce, olha a palavra que ela usa, Nossa Senhora, um doce sorriso, para que os brasileiros, quando estiverem passando suas provações, olhem para sua mãe e nesse sorriso entendam que tem uma mãe por eles lá no céu. E esse sorriso, esse doce sorriso, será um bálsamo para as tristezas desses aqui na terra. É bonito, né? Eu achei muito bonita a história do Nossa Lágrimas. Olha que eu não estava dando valor no começo, né? Porque eu vou ler tudo. Minha amiga me recebeu o livro hoje. No começo alguém falou para mim, Nossa Senhora das Lágrimas, aquela oração, né? Ó Virgem dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Eu ouvi aquilo, mas não... Estava até entendendo. A Virgem que vai afastar o Brasil do comunismo. Exatamente. E eu cheguei lá na catedral, né? Naquela esquina da catedral, estavam rezando lá o texto, né? Tinha uma placa bem grande assim, né? Aí do lado estava o quartel, estava aquelas manifestações do quartel, e o pessoal rezando do lado de cada da coisa, né? Fiz até um vídeo ali, né? Aí eu fui lá rezar também com eles, né? Aí eles falaram, eu não entendi muito bem. Aí depois que passou tudo isso daí, eu falei assim, depois eu vou sentir no coração que eu deveria entender melhor a Nossa Senhora das Lágrimas. Aí comecei a fazer uma pesquisa de Nossa Senhora das Lágrimas e fiquei encantado. Mas fiquei mais encantado foi com essa parte, que Nossa Senhora quer nos consolar através de um sorriso. E Jesus ainda fala para a irmã Amália, tudo que me pedires, né, se usarem esta oração, ó Jesus, eu vos peço pelas lágrimas de vossa mãe, que tanto vos amou nesta terra e vos ama no céu. E falou, então os méritos da lágrima de minha mãe estão preparados para vocês. E ele deu essa oração, e deu esse consolo aqui no Brasil, Campinas, São Paulo, né? Achei muito curioso essa conexão. Depois tem outras aparições de Nossa Senhora também no Brasil, né? Mas aí, se vocês quiserem saber os detalhes, vocês entram no YouTube, Mensageiros de Fátima Brasil.
É o canal Mensageiro de Fátima Pelo YouTube, né? no YouTube. Mensageiro de Fátima Brasil. Aí lá nos temas, vocês vão lá olhando os vídeos, vai ter lá Fatinhos de Maria. Aí os Fatinhos de Maria, o que são? São histórias que a gente conta sobre as aparições de Nossa Senhora no Brasil e pelo mundo. Resumidamente, pegando o eixo central daquela história e aplicamos. E no Brasil tem muita história bonita de Nossa Senhora que não é contada, né? Histórias bonitas que nós temos aqui e não sabemos. Agora pode saber, se entrar no Mensageiros de Fátima Brasil. Tem muita história bonita lá. Nossa Senhora, nós estamos entregando toda a nossa vida, totus tuo, completamente. Alegria, trabalho e tristeza, tudo eu ofereço a Jesus pelas mãos de Maria. E esse é o principal, né? Por isso eu convido aqui a dona Edna. Ô, senhor, chegou na hora certa, só para coroar Nossa Senhora.